Olá, você que nos acompanha aqui pelo RDTV. Meu nome é Andressa Barbosa e hoje eu vou conduzir a entrevista aqui no nosso estúdio. E hoje nós temos o prazer de receber Roberto Madureira. Ele é gerente de comunicação e relações institucionais da Nova Rota do Oeste. A empresa é a responsável hoje pela concessão da BR-163. E aí nós vamos conversar um pouco. Roberto, muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. E já vou começar com uma pergunta. Roberto, para os cidadãos compreenderem, aconteceram mudanças recentes, né, em relação à concessão da BR-163. Você poderia explicar para a gente o que mudou com a troca do controle acionário da empresa e o que foi essa troca? Olá, Andressa. Primeiro, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, essa pergunta dá para ser respondida basicamente de duas formas, né? Primeiro, não mudou nada, né? Não mudou nada do ponto de vista das pessoas que lá fazem a Rota do Oeste, da capacidade técnica, dos treinamentos que foram aplicados nessa equipe desde 2014, das políticas, enfim, tudo mais, foi preservado junto com o contrato de concessão. Essa foi a grande beleza. E por um outro lado mudou tudo, né? Porque quando a gente fala no governo do estado assumindo a concessão, né, sendo detentora do controle acionário da concessionária, a gente está falando da retomada dos investimentos, né? Porque o governo, ao assumir, ele injeta aí um montante, né, o valor previsto para os investimentos serem realizados. Os investimentos mesmo aqueles que estavam parados com os problemas que aconteceram nas concessões federais no Brasil. Então essa solução é uma solução criativa, né, com a entrada do governo, nunca foi feita no Brasil antes, né? Então são cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais que o governo coloca neste primeiro momento, né, para destravar esses investimentos, retomar essas obras e obviamente lá na frente recuperar isso. Você falou de investimentos, né? Inicialmente tem uma previsão de quanto vai ser investido, qual o montante? A gente fala num total, a valores de hoje, a gente fala num total de 7 bilhões e meio, né? Um investimento bem pesado. A gente está falando aí da conclusão total da duplicação. Acho que vale dizer, Andressa, que todas as obras que estavam no contrato de concessão lá no começo, antes dessa troca de controle, elas se mantêm, porque justamente o que aconteceu foi um saneamento do contrato existente. Isso foi muito bom porque deu agilidade nesse processo, né? Então, quando a gente está falando de todos os investimentos, a gente está falando de duplicação de 442 quilômetros, de 34 obras de arte especial, que a gente chama, né? Pontes, viadutos, trevos e tudo mais, mais 7 passarelas, vias marginais e melhorias do parâmetro, que a gente fala do padrão da rodovia, né? A gente vai trazer toda a rodovia para o padrão de rodovia classe 1A, que é o padrão de exigência da União, né? da ANTT, e também é o que a gente tem de melhor no país. Esses 7 bilhões e meio seriam para quando? Qual é a previsão de que esse investimento aconteça? Esses 7 bilhões e meio a gente está falando do projeto como um todo, né, de todas as obrigações de investimento, né, que a gente está falando de um período de até 8 anos. Nessa troca de controle, parte desse acordo significa que todas aquelas obrigações que estavam paralisadas, elas ganham um novo prazo dentro desses próximos 8 anos, por meio de um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta. Então esse TAC tem 8 anos para execução, mas é até 8 anos, não precisa ser feito nos 8 anos, né? Falo isso porque o governador já manifestou publicamente algumas vezes a vontade de reduzir esse período. Entendi. Roberto, e assim, ocorreram essas mudanças, né? Em relação aos funcionários, a empresa deve passar por alguma reestruturação? Existe alguma previsão aí ou de demissões ou de contratações? Não, como eu dizia, muito pelo contrário, né? Desde o começo do processo, né, enquanto a gente lá, há 14 meses atrás, começava as reuniões para tratar dessa possibilidade, a equipe do governo e o governador em pessoa, né, que participou muitas vezes dessas reuniões, e faço aqui também uma menção ao Rogério Galo, ao vice-governador Taviano Pivetta, pessoas que mostraram todo o interesse desde o começo e participaram ativamente nesse processo. Então eles manifestaram
o interesse em que a capacidade técnica e o histórico técnico da companhia fosse preservado, né? Estava claro que a falta de recursos atrapalhava a execução dos investimentos no passado, mas não falta de capacidade técnica, né? Então, hoje a maior prova disso é que o presidente da companhia, indicado, né, obviamente pelo novo acionista, que é o governo do estado por meio da MTPAR, é o Luciano Shoa. O Luciano, engenheiro com um currículo invejável, trabalhou em vários países e estava conosco mesmo antes dessa troca de controle, era nosso diretor de engenharia, participou da construção dessa solução e hoje foi conduzido ao cargo de presidente, justamente simbolizando o fato de que o governo, que é o novo acionista, precisa desse histórico, precisa desse know-how para cumprir essas obrigações que são rígidas, né? Por mais que a gente possa olhar e falar, poxa, 8 anos, mas a gente está falando em 440 quilômetros de duplicação. A gente está falando da recuperação completa dessa rodovia. Hoje a gente tem mais de 5 frentes de trabalho atuando e elas vão trabalhar ininterruptamente, né? Então, é um desafio e o governo, ao fazer essa operação, ao assumir a concessionária, a nova Rota do Oeste, ele entende isso e foi uma condição desde o começo que se preservasse as posições. Você estava falando de obras, né? Existe alguma previsão de reforma das praças, por exemplo, as praças de pedágio? Como que está esse estudo? Não, nas praças de pedágio não há necessidade, elas funcionam, elas estão bem dimensionadas aí para o fluxo de veículos da rodovia e não há a necessidade de intervenção. O que a gente tem para fazer é a construção de novas bases operacionais. Bases são aqueles pontos de apoio que o usuário tem e que também são as bases para os nossos recursos, né, nossas ambulâncias, guinchos leves, guinchos pesados, nossas inspeções de tráfego, e essas bases a gente tem 18 ao longo da rodovia, contratualmente é a nossa obrigação, mas ainda 7 delas ainda estavam provisórias, né? Então, com essa retomada, a gente tem a necessidade de construção de mais 7 delas e uma delas, né, a base 4, já foi iniciada, né, já nesse processo desse mês para cá. Você tem uma previsão de quantas bases novas? São 7 bases novas, totalizando as 18 que a gente tem. Hoje já operam 18, mas 7 delas são provisórias, né, são com material pré-fabricado, né, a gente não tem a estrutura definitiva. Certo. E é sempre muito polêmico falar em valores, né, dos valores cobrados. Existe alguma previsão de reajuste? E hoje como é feito esse cálculo, né, para a cobrança do valor? Não, ótima pergunta, Andressa. Na verdade não é tão polêmico, né? As pessoas às vezes entendem que mas isso é muito claro e transparente, né? O que acontece é que os valores das tarifas de pedágio, eles começam lá no começo da concessão, eles são balizados pelo leilão, né? A empresa que ganha o leilão, ela vai dar um lance em valor, dependendo da modalidade desse leilão, e esse passa a ser a tarifa básica desse pedágio. E ele só aumenta ou diminui anualmente, no que a gente chama de revisão ordinária da tarifa de pedágio, sempre na database do começo da concessão. Por exemplo, no nosso caso, a operação do pedágio iniciou em setembro, então todo setembro tem uma apuração daquele ano. Então você coloca nessa conta, e quem faz essa conta, obviamente, é a ANTT, o órgão que nos regula. Então ele faz lá na conta, eu vou falar de uma forma bem grosso modo, até porque eu também não entendo tanto dessa conta, né? Mas tem a turma lá dentro que sabe bem. Mas ele vai colocar a inflação, ele vai colocar o percentual de impacto na tarifa de um investimento que entrou no contrato de concessão ou no investimento que saiu, você retira, as penalidades que a concessão recebe por não realizar seus investimentos também entra nessa conta anual e isso vai sendo reajustado ano a ano dentro daquela database, né? O que nós tivemos agora, em maio, a gente teve um reajuste de 16,6%, né? Que foi basicamente a retomada da inflação dos últimos 4 anos, mas toda essa apuração que não havia sido feita pela NTT, justamente porque a concessão estava numa condição de devolução, né? A gente estava caminhando para a devolução do contrato de concessão para a União, o que acabou não acontecendo, e a partir do momento em que há uma solução definitiva para o contrato, a NTT autoriza o reajuste que estava represado. Certo. Você falava agora há pouco das duplicações, dos projetos,
e nós conversávamos um pouco antes, né, de iniciar a entrevista sobre a importância da BR-163 e essa ansiedade, esse anseio da população para que seja duplicada, né, a rodovia. Tem previsão para o início, reinício dessas obras? Quais trechos? Eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho para quem nos acompanha compreender, né, e dar uma resposta para a sociedade. Não, é legal, é claro. A gente também sente a ansiedade também de retomar, mas a gente também sente como a população entende que esse é o grande ponto desse projeto. Embora uma concessão não seja somente duplicação, a gente tem todo o trabalho de manutenção, conservação, atendimento pré-hospitalar, guinchos. De fato, a duplicação aqui ela se faz necessária pela característica da rodovia, né? Então, a boa notícia é que a gente está na fase final de contratação do consórcio que vai tocar a primeira perna, né, de duplicação. A gente começa do posto Gil, ali, quilômetro 507, próximo a Nobres, né, tem um posto da Polícia Rodoviária ali, e segue em direção a Nova Mutum. São 86 quilômetros nessa primeira perna de 24 meses, previsão de 24 meses para a gente concluir, sendo mais ou menos aí 36 quilômetros no primeiro ano de obras. Então, a gente começando dentro de mais 60, 90 dias, essa obra a gente já vai poder ver máquinas na pista. A 163, ela é uma rodovia que a gente pode chamar aí de uma artéria, né, para Mato Grosso. Ela vem ali, passa pelo coração do agronegócio e é o principal produto da nossa economia, que tem maior impacto no nosso PIB. E hoje nós temos aí pelo menos uma previsão para que nos próximos 7 anos cheguem novos trechos de ferrovias. Se não me engano, são 3 ferrovias em discussão. Sim. E a Ferrogrão agora acaba de ter uma decisão nova, né? Eu queria saber se tem um estudo sobre o impacto das ferrovias no fluxo de veículos, considerando justamente o escoamento da produção, e qual é esse impacto para a 163? Ótima pergunta. De fato, né, o Brasil carece muito de fortalecer o multimodal de transporte, né? E o que a gente vê acontecer hoje no Mato Grosso é exatamente isso, né? Hoje a gente tem a solução para a questão da rodovia e a gente tem também a mobilização por ampliação das malhas ferroviárias, que para um estado produtor como Mato Grosso é essencial. Então a gente tem, de fato, a extensão, dentre as 3 ferrovias que podem chegar, né, no Mato Grosso, a gente está falando disso, podem na condicional porque ainda são projetos que não foram iniciados, com exceção da extensão da Ferronorte de Rondonópolis, projeto previsto até Lucas do Rio Verde, né? As outras 2 ainda não tiveram início, mas devem acontecer, né? Especialmente com essa notícia recente aí da Ferrogrão, uma vitória aí para o estado. Então esse impacto, no caso da Ferronorte, ele de fato existe, porque você vai ter um trecho muito paralelo à rodovia, né? Esse trecho especialmente de Cuiabá a Rondonópolis, as pessoas, os transportadores levavam os grãos até o terminal de Rondonópolis, e agora com a conclusão desse projeto aí, talvez previsto para 2030, né, a sua conclusão, muda um pouco essa característica. Então esse impacto, com essa troca de controle, ele já foi absorvido pelo modelo econômico-financeiro que a gente tem na concessão hoje. O que isso significa? Isso significa que quando esse impacto for materializado, vamos dizer que em 2030 ele seja materializado, vai se aferir esse impacto e vai se reequilibrar o contrato de concessão da rodovia. Dessa forma a gente consegue fazer as duas explorações de transporte coexistirem, tá? No caso das demais ferrovias, o impacto ele acaba sendo não representativo, né? A Ferrogrão ela vai ser perfeitamente complementar à BR-163 na nossa concessão, né? Ela vai partir de Sinop até o Pará, então é exatamente da onde termina a nossa concessão, então não deve ter um impacto representativo, muito pelo contrário, ela deve fomentar tráfego para a BR-163, né? E no caso da FICO, se eu não me engano, ela é transversal no estado, também não deve ter um impacto tão representativo para que a gente precise se preocupar com a viabilidade ou não de um modal. Mas esse trecho Cuiabá-Rondonópolis, que deve sair aí até o período, coincide, né, com o período de encerramento
da concessão. Não, na verdade não, a concessão ela vai até 2049, né? Então sim. é uma concessão longa, né? Então ele vai coincidir com o final dos investimentos, que é os 8 anos. Os 8 anos são somente para investimentos. A gente tem que concluir todos os investimentos em 8 anos e aí você explora a operação dessa rodovia e mantém ela nas condições adequadas até o final da concessão. Então há de se entender que vai haver a convivência entre a ferrovia e a concessão rodoviária, desde que os contratos consigam se entender, elas sejam economicamente viáveis, isso é plenamente possível e necessário. A nova Rota do Oeste está assumindo justamente esse trecho que agora deixa de ser do DENIT, né, de responsabilidade do DENIT, e passa a ser da nova Rota do Oeste. Então, eu queria que você me explicasse o que está previsto para esse trecho, o que vai acontecer ali de investimento. Ótimo. E também relacionasse com a Ferronorte, né, que vem, como você mesmo falava, paralela, né, à BR-163. Isso, assim, o trecho entre Cuiabá e Rondonópolis era um trecho, era difícil de explicar isso, né, para o usuário, porque a gente tem, obviamente, a operação da concessionária, a gente tem, inclusive, postos de pedágio da concessionária, mas a manutenção ali, até que se concluísse a duplicação que é feita pelo DENIT, era do próprio DENIT, tá? Isso se manteve até recentemente com essa troca de controle e a retomada dos investimentos. Aconteceu o que já estava previsto no contrato original, que era o DENIT, encerrando seus trechos de duplicação, repassasse isso para a concessionária, para que a concessionária possa, enfim, dar seguimento na manutenção desses trechos. E é isso que vai acontecer agora. Então a gente já tem alguns trechos, embora seja uma obra recente, a gente já tem alguns trechos com problemas crônicos ali. Então o que a gente vai fazer nesse primeiro ano, nesse segmento, é atacar esses pontos críticos entre Cuiabá e Rondonópolis. E enquanto isso a gente finaliza nesse ano também o nosso projeto do que a gente tem chamado de readequação de parâmetros do trecho entre Cuiabá e Rondonópolis. Que são essas readequações de parâmetros? A gente vai trazer o patamar da rodovia, que hoje é um determinado patamar, e a gente fala sobre, a gente pode dar exemplo aqui, por exemplo, o tamanho do acostamento, é um patamar diferente de construtivo do DENIT em relação à exigência que a NTT tem. Então, a gente tem essa obra robusta de readequação desse patamar para o patamar das concessões federais, da NTT. A gente conclui esse ano esse projeto e deve iniciar entre o próximo ano e 2025 essa readequação, mas sem dúvida já vai haver uma percepção completamente diferente com os trabalhos que a gente começa lá de imediato. Então o cidadão vai começar a perceber as mudanças a partir de quando? Bom, esse é um ótimo ponto. Eu acho que quem anda pela rodovia já está percebendo, né? E aliás, até aproveito aqui a oportunidade para dizer que a gente vai ter transtorno, sabe? A gente não tem como a gente trazer o volume de investimento que a gente tem para fazer, e os recursos agora existem, sem um determinado transtorno. Hoje a gente já está num trabalho de recuperação da pista antiga, né? A gente está falando de um trabalho estrutural, não significa aquele recapeamento, nem só a troca da capa asfáltica. A gente está refazendo o asfalto onde ele já está mais comprometido. A gente vai fazer isso em toda a rodovia, toda a pista antiga da rodovia, né? A pista simples que hoje funciona no norte, só ela, e para o sul, onde ela era a pista antiga. Então, isso só aí são 5 frentes de trabalho. Então, quem viaja aí entre Cuiabá e Sinop, por exemplo, ele vai encontrar pela frente pelo menos 3 ou 4 dessas frentes. Então, a gente pede realmente muita paciência, em primeiro lugar. Mais do que isso, a gente pede atenção, a sinalização. A gente tem pontos de parada em obras, então é importante que as pessoas estejam cientes. Muito obrigada pela sua presença, e eu queria deixar o espaço aberto, caso eu não tenha perguntado alguma coisa que você entenda ser importante, né, para que os nossos telespectadores acompanhem, compreendam. Fique à vontade para se despedir, para deixar seu recado. Não, eu que agradeço, Andressa. Acho que é sempre bom agora a gente explicar essa nova fase da nova Rota do Oeste. Acho que tem muita coisa para dizer, tem muito tema para explorar. Dizer que, me repetir um pouco aqui em relação às frentes de obra, a gente vai ter muitas, então a gente pede desculpa de antemão, mas pede a paciência também e a atenção na segurança viária.
Teremos também frentes de trabalho de várias naturezas, a gente vai ter a duplicação acontecendo esse ano, a gente inicia um viaduto na travessia urbana de Sinop já esse ano também, a gente tem obras na Imigrantes, a gente finaliza também o projeto de solução da Imigrantes, que é uma das nossas prioridades para o próximo ano, então dizer que tem muita coisa acontecendo, que nos procurem, a gente tem um canal aberto para a população em geral que pode tirar dúvidas e também fazer a pesquisa em relação ao seu tempo de viagem, as condições da via para a sua viagem, que é o 0800 065 0163. Então utilizem esse canal. Em breve também teremos um portal na internet aí, e nos celulares também, muito mais moderno e também com a atualização das obras na rodovia em tempo real. Então eu espero que essa relação seja muito duradoura e mais uma vez peço a paciência do usuário da rodovia, mas que é por uma boa causa. Muito obrigada mais uma vez e eu agradeço a você que nos acompanha aqui pelo RDTV. Continue nos seguindo nas redes sociais, no site RD News e sempre prezando pela boa informação.